Paz e luz. 42º vídeo. Falar mais um pouco sobre Atlântida e aqueles acontecimentos. Porque não se pode falar tudo de uma vez porque é muito extenso, né, o vídeo. Então, a fuga da Atlântida e o retorno. Foi um período em que ia acontecer o afundamento. Como já foi dito também sobre o afundamento nos vídeos anteriores. E Totti que dá essas informações ao canalizador. Mais uma vez, eu digo que eu não canalizo nada disso, nem conheço canalizador, né? Isso é pesquisa. E por certos detalhes, por medidas, por coisas assim que nos parecem absurdas, eu creio que isso tudo seja verdade. Bom, então, vídeo passado foi o segredo da esfinge, que eu creio ser verdade. E eu creio que foi o filme O Quinto Elemento foi baseado nessa nave lá da esfinge e daquela pessoa que veio para combater os cinzentos, né? Os cinzentos são tipo grey ou os greys mesmo, não sei. Bom, senhores, então vamos aqui começar. Vou dar uma olhada aqui nas minhas anotações. Bom, quando esses seres que já eram muito evoluídos, que desenvolveram ali mesmo, começaram a desenvolver na antiga Lemúria, que afundou, e depois continuaram a sua evolução na Atlântida. Então, quando eles viram que ia acontecer, que estava prestes já a acontecer o afundamento da Atlântida, porque eles sabiam? Porque eles tinham a visão, o terceiro olho funcionando, clarividência. Não incorporavam como em certos centros que incorporam para ter clarividência, para informar ao seu cliente. É uma clarividência natural, que você olha e vê a aura da pessoa, você pensa no futuro, você vê o que você quer. Você, por exemplo, quer saber onde fulano está, você tem essa capacidade. Isso hoje em dia aqui, nesta terceira dimensão, eu creio que não tem ninguém com essa capacidade mais, né? Mas naquela época era assim. Sabiam até o pensamento um do outro, né? Então, quando Totti, Ra e Ararat perceberam o que ia acontecer, eles foram para a esfinge lá do Egito. Agora, como eles foram, também o Todd não explica. Devia ter algum veículo, né? Porque, olha, eu acho que pela localização da Atlântida, que dizem que ela estava muito longe do Egito. É verdade que havia túneis que ligavam os países uns aos outros. Nessa época da Atlântida, também não sei se essa massa da superfície seria quase que toda ligada, né, uma na outra, também sei, porque com o decorrer dos milhares de anos o mar vai avançando, vai acontecendo terremotos, os vulcões vão despertando e aí vai mudando a superfície da Terra. Bom, mas o que ele diz é o seguinte: foram para a esfinge,
pegaram, a esfinge fica próximo da pirâmide de Gizé, a grande pirâmide. Então os três foram para a esfinge, pegaram a nave, que como eu expliquei em vídeos anteriores, que ela está, se não me engano, a 2.000 metros de profundidade. Tem vamos dizer, como é que chama? Como é que eu vou chamar? Como se fosse um quarto, né? Mas não é. Um compartimento, tem um compartimento onde esta nave está lá escondida. Está lá escondida, porque ela deve estar lá. E que ninguém consegue ter acesso, né? Então, ou será que já tiveram acesso e ninguém sabe de nada, né? Os cientistas lá, os antropólogos. Bom, então eles foram à esfinge, pegaram a nave e a elevaram no ar, ao céu, aumentando a vibração. Eles fizeram da seguinte maneira: aumentaram a vibração das moléculas através de um som harmonioso. Vocês já escutaram, já leram na Bíblia que através do som pode-se quebrar, derrubar? Tem uma historinha lá do muro, né, de Jacó. Tem uma nota musical que é a nota, eu não sei se é a nota Si ou é a nota Mi. Tenho a impressão que é a Si, é a nota Si. Se você tiver um cristal, mas aquele cristal puro, aquele cristal que hoje em dia você também não encontra, eu tive oportunidade de conhecer esse tipo de cristal, é como se fosse uma casca de ovo. Se você quiser pegar num copo, numa taça dessas de cristal e tocar no outro copo da outra pessoa para brindar, você tem que ser muito delicado, porque se você fizer com força, aquilo até racha na hora, de tão fino que é. E uma água tomada num copo desses, que eu já tive a oportunidade de provar, é outra coisa. Um café, eu estou falando de café expresso, café comum, numa xícara japonesa de casca de ovo, é outra coisa. Eu tive duas, mas infelizmente lava, quebrei. Eu adorava tomar um café, ele tinha outro gosto de café. Não é igual a essas xícaras chinesas, japonesas, chinesas que vocês veem. Aquilo era muito fino, não tem mais, não existe mais. Aquilo era uma coisa rara. Mas também eu nunca dei muito valor, e mesmo alguns cristais que tinha aqui, era da minha família, fui vender por necessidade, não deram nada por aquilo, então eu resolvi, o resto resolvi ir usando, e aí foi quebrando. Então, esse tipo de cristal, se você pegar nessa nota musical, ficar um certo tempo, lógico, não é logo e quebra. Aí ela racha ou quebra. Então, quando eles aumentaram a vibração das moléculas através de um som harmonioso, mas este som harmonioso, porque essa nota musical faz quebrar, não é harmoniosa, então, né? Não é harmoniosa. Mas aqui se trata de um som harmonioso. Todd diz que este som que eles usaram não existe aqui, nesta terceira dimensão, na Terra. Então, eles entraram na nave, né? Subiram a nave, foram em direção novamente à Atlântida. Então, eles saíram da Atlântida, pegaram a nave, voltaram para a Atlântida e pousaram na superfície, no solo da Atlântida, recolheram todos os alunos, né? Todos da escola de mistérios de Naakal, aliás, desculpa, é Naakal,
colocaram na nave e salvaram todos esse pessoal. Só tinham essa nave, não podiam salvar as outras pessoas, certo? Tem muita gente que fica aí no mundo da fantasia dizendo que os extraterrestres vêm nos salvar. Bom, se realmente houver algumas naves para salvar alguém aqui, eles só salvarão os muito evoluídos, para começar. Não vão ter naves para salvar todo mundo. E depois, vai ter espaço lá no planeta deles? Por isso que nas dimensões evoluídas, há muito espaço, porque é só o espírito, não tem matéria, não tem lixo para contaminar a água, não tem, é diferente, gente, é diferente. Então vive aí um monte de gente no mundo da fantasia, né? E eles podem, o que eles fazem depois é pegar os espíritos, as pessoas que não conseguiram sair daqui da Terra, ficaram presos, teve uma catástrofe aqui, a catástrofe que a gente espera acontecer daqui a algum tempo, então eles pegam e levam os espíritos evoluídos, aqueles que não conseguirem se autotransportar para outra dimensão, eles levarão os evoluídos, né? E os outros vão para os planetas primitivos, os outros espíritos vão receber novos corpos, e esses corpos serão de acordo com a evolução. Uma pessoa que seja muito selvagem, muito primitiva, estúpida, grosseira, vai lá para um planeta primitivo e recebe um corpo mais ou menos como aquele que a gente conhece aqui, Homem das Cavernas. E vai andar de 4, vai andar com fome, feito um selvagem, procurando, botando as mãos aqui e ali, pegando alguma coisa até viva e come aquilo. É um caos, né? Vai sentir sede, vai procurar andar quilômetros e quilômetros, se cansar, não vai saber se abrigar a chuva, mas serão corpos até muito primitivos e fortes para aguentar muito sol, para aguentar muita chuva. A verdade é essa. Bom, senhores, então tá. Então a nave pousou, recolheu todo esse pessoal que era da escola de Nacal e os imortais da Lemúria. Porque os da Lemúria muitos desenvolveram a imortalidade. Aí você diz, ué, mas nós não morremos, o nosso espírito continua, né? A gente recebe outro corpo, ou então o nosso espírito vai para um lugar melhor. Aqui, quando se fala os imortais, é como o que eu entendo quando ele diz também salvaram os imortais que eram da Lemúria e foram para Atlântida, né? E que agora vão ser salvos novamente, porque a Atlântida vai afundar, a última parte da Atlântida vai afundar. Então, no meu entender, esses imortais são pessoas que conseguiram a imortalidade, mas assim, em corpo físico. Então, elas não vão mudar nunca de corpo físico, porque elas são imortais. Elas quiseram parecer mais jovens ou se deixar mais velha, mas vão ser imortais. É o caso de alguns intraterrenos, grupos de intraterrenos que eram extraterrestres aqui na superfície, que se abrigaram lá no subsolo. Muitos deles são imortais, muitos deles têm 200 anos ou mais, 300 anos, 400. Está na forma física, mas uma forma física mais bonita, né? Sem verruga, sem sinal, sem rugas, diferentes, são os imortais. Bom, então eles salvaram 1000 originais da Lemúria, quer dizer, da Lemúria, mas que estavam na Atlântida, porque a Lemúria afundou antes da Atlântida, né? Então, esses 1000 originais foram novamente salvos.
Os introduziram na nave, a nave imensa, né? E 600 mil da Atlantes, todos eles evoluídos. Os mestres, eles falam que os futuros mestres ascensionais. Bom, e agora? E por que eles também não poderiam também salvar todos, né? Eles teriam que ter muitas naves e muitos desse grupo teriam que estar dentro das outras naves com os grupos que não eram evoluídos. Por quê? Porque esses salvos dentro da nave, o que é que eles fizeram? Eles ficaram criando um Merkaba grupal, vivo, envolvendo a própria nave, além dela, quer dizer, esse Merkaba, deixa eu pegar aqui alguma coisa, esse Merkaba, faz conta que isso aqui é a nave, né? Porque ela não tinha um formato muito ovalado não, mas... Então, envolvendo aqui o Merkaba, que esse Merkaba é luz, eles faziam mentalmente, é luz, com ligações geométricas. Então, ao redor, mas ele não ficava só aqui, ele estendia mais, era bem grande, tá? Merkaba bem grande. E esse Merkaba que eles formaram, que além dessa nave, tinha um formato de um OVNI, ou seja, de um disco voador. Então ela era ovalada, ou redonda. Esse Merkaba que eles fizeram, ele é igual ao Merkaba que nós temos, que cada um de nós tem Merkaba. Mais ou menos assim, uma tetatrédica, eu acho que é assim porque aquele pintor fez aquele homem de braços abertos e colocou o Merkaba, né? Ele quis informar as pessoas que não entenderam na ocasião e demorou anos e anos e anos e anos e anos para a gente entender por que ele fez isso, né? Em desenho, por que ele desenhou isso? Eu preciso muitos anos para entender que ele quis informar que nós temos o Merkaba. Então, esse Merkaba que eles fizeram lá dentro da nave, para proteger a nave, a nave estava aqui, né? Esse Merkaba, ele tinha o mesmo formato, eu estou fazendo redondo mas ele tinha o mesmo formato que o nosso Merkaba e que o Merkaba da galáxia. Aqui está o Sol, aqui estão os vários planetas, eu botei o planeta Terra, mais ou menos. Então, aqui, fora, a galáxia, ela é unida, certo? Os planetas. Então, saindo do espaço da galáxia, então nós temos o Merkaba, que gira, deve girar para a direita, creio eu. Ele gira e faz com que esta galáxia fique ali. O Merkaba, ele gira sempre, tudo gira no universo. O Merkaba a gente pode fazer uma comparação quando chamam o criador de arquiteto. Porque ele, antes de fazer, ele vai usar o quê? Formas geométricas na centelha divina dele, que tem várias centelhas com várias formas geométricas e vai formando lá para... Né? E nos dá esse Merkaba também. E esses seres, como eles são muito evoluídos, eles sabem fazer. Né? Eles sabem mexer com as energias da criação, ou com as energias cósmicas, as energias eletromagnéticas, com magnetismo, etc, etc. Bom.
com tanta coisa, gente, e fora o que eu deletei, né, no primeiro canal, sabendo tanta coisa, será que eu vou passar de ano? Porque não basta isso, a gente tem que desenvolver totalmente o amor incondicional, mas será que eu vou para algum lugar para estudar mais profundamente? Eu quero dizer, porque o amor incondicional é que faz com que a gente vá para outra dimensão, né? Você pode saber muito, mas se não tiver amor incondicional, não vai adiantar nada. Puxa, eu faço ideia. Eles só nos dão alguma informação, mas não total. Eles não dão a informação total. Então, quando a gente chega lá do outro lado, tem interesse de continuar nossos estudos, que eles aí vão deixar, claro, porque as escolas espirituais, aí a gente vai, dentro do que você aprendeu aqui, de muita coisa sobre a espiritualidade, sobre karma e sobre umbral e o espírito plasmático, e aí você vai se aprofundar, entender mais. Entender aqueles furos que ficaram, que não ficou assim bem explicadinho, né? Aí você vai entender. Bom, já sabe, né? Nós não temos capacidade para entender certas coisas, porque eles não dizem nada. Este é um dos motivos. O outro motivo também é que se vocês começarem a saber muito, vão usar isso não para o bem, vão usar para o mal. Então, eles ficam quietos. Bom, então eu estava falando que o Merkaba, né, que eles fizeram para a nave é igual ao nosso Merkaba, de cada um nosso, e o Merkaba da galáxia. Então aí também já está uma prova de que tudo está interligado. Eles foram para o lugar chamado Ken. Ken não é com Q, é com K, H. E Ken é o nome de quê? Do atual Egito. E eles depois foram para Ken, que é o Egito. Bom, mas antes de voltar, eles foram lá, pegaram a nave, saíram da Atlântida, foram para o Egito, para o Ken, que é o Egito, pegaram a nave, voltaram para a Atlântida, pegaram o pessoal, enfiaram dentro da nave, e não foram logo para o Egito, ainda demoraram um pouquinho, mas ficaram no ar. As naves ficam, que eu já vi, né? Já vi nave que ficava, eu já vi uma nave que ficava parada no ar. Então, 400 metros. Ficaram a 400 metros acima do planeta, né? E dali, eles estavam esperando o momento em que veriam a última parte da Atlântida, que agora, depois de ser um continente, ficou uma ilha, né? A ilha, e afundar. Então, e eles, eu já li numa outra pesquisa que eles sentiram muito, né? Porque eles não podiam fazer nada, né? Não puderam fazer nada. Mas, ao redor desse pedaço que afundou, havia ilhotas perto. Então, a grande massa aqui, do resto do que aconteceu
das outras vezes, então faltava um grande pedaço ainda também para ir embora. Ele afundou, mas essas ilhotas ficaram ali. E deve estar até hoje lá, né? Nesse lugar, com pequenas ilhotas. Que essas ilhotas faziam parte do continente atlântico. Então, assim que a Atlântida afundou, acionaram a nave e pousaram em cima da Grande Pirâmide de Gizé, que fica próximo. Porque a Grande Pirâmide ela não é bicuda aqui. A Grande Pirâmide ela tem uma plataforma aqui. Lá em cima ela é grande. É como, aqui tem uma pedra que é parecida com pão de açúcar, né? A gente olha assim, parece que é bicuda, não. E lá em cima é plano também, o pessoal fica... Quem sobe lá na pedra fica lá em cima, que eu vejo às vezes, né? Vejo esse pequenininho, as pessoas lá. Bom, então eles pousaram aqui porque esta superfície que eles fizeram, que Tote foi quem fez as pirâmides, né? Essa superfície aqui em cima é justamente o tamanho certo, o tamanho exato para que a nave fique aqui. Bom, então eles pousaram lá em cima. Assim que eles pousaram, aí os polos do planeta começaram a mudar. Depois de afundar a Atlântida e outros lugares talvez tenham afundado também, outros, né, surgiram. Então os polos da Terra começaram a mudar, quer dizer, ou seja, a Terra, o que estava embaixo, o que era sul, foi para o norte, né? Então aqui é sul. Então os polos começaram a mudar. Então o que é que ela faz? Se eles dizem, nas atuais pesquisas de hoje, termos já que dizem que vai acontecer, que já está até acontecendo, aí várias tragédias por causa disso. Então, eles dizem o que está no sul vai para o norte, o que está no norte vai para o sul. Então, o sul é aqui, e o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer isso, ela vai virar. Vai virar de cabeça para baixo. Independente do eixo de inclinação, porque o eixo dela, o certo é esse. Ela está virada, não sei se para a direita ou para a esquerda, está assim. E o outro movimento, né? Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai virar assim, rodando e fazendo, e vai dar uma alteração com a luz do sol, etc, etc. E aí vai acontecer lugares que vai parecer assim como se fosse um dilúvio em certos lugares, outros vai ficar seco, né? Acontecer muita coisa. Bom, deixa eu ver o que é que eu anotei aqui. Então, depois do pouso, os polos do planeta Terra começaram a mudar. Da Terra, não é da terceira dimensão, da Terra. Os campos eletromagnéticos e magnéticos da Terra entraram em colapso. E toda a vida foi para o grande vazio. E veio então os 3 dias e meio de escuridão. São os famosos dias que vem falando aí nos vídeos que vamos ficar da transição, vamos ficar nos 3 dias de escuridão. Então eu estou achando que há muita confusão da transição, está muito mal explicado, porque
a escuridão tem a ver com os polos, e como é que a escuridão pode ter a ver com a transição? Acho que estão nos enganando em alguma coisa, porque dos polos está aqui, porque já aconteceu diversas vezes, vai ser a quarta vez. Então, tem, alguma coisa está errada aí. Só que às vezes a gente custa uns anos a perceber, tem que ter muito estudo, tem que saber muita coisa para perceber que há alguma coisa meio estranha nisso tudo. Então, até na tábua de esmeralda tá, que existe os 3 dias de escuridão quando há mudança de polo. Portanto, isso aí é verdadeiro. Então, o Todd falou o seguinte: e veio os 3 dias e meio de absoluta escuridão. Estes 3 dias são mencionados nas diversas culturas antigas de vários lugares, né? Quer dizer, de vários lugares, não quer dizer que foi só ali na Atlântida. Não foi ali no Egito. Foi aqui na América do Sul, foi na América do Norte, foi na América Central. Na Tábua de Esmeralda diz que quando passamos pelo processo dos equinócios e os polos para essa mudança, nós atravessamos um espaço vazio por cerca de 3 dias e meio. Nos maias, explicam também sobre isso e tem um documento chamado Troano. Eu acho que esse Troano, esse documento, se não me engano que eu já li, parece que esse documento está lá em algum museu da Inglaterra. Se estiver aí na Inglaterra, tem brasileiro lá na Inglaterra e quiser, é só procurar. E ele diz o seguinte: quando estiverem no vazio, perceberão que vocês e Deus são um. Então, como é que será esse vazio? A terra vira, a escuridão. É como se não tivesse, aí você vai se sentir no vazio, é como se não existisse nada, nada. Né? Tá no ar, na escuridão, não tem nada. O Merkaba, que esses 3 seres evoluídos fizeram, esses 3 seres e os outros que estavam lá fizeram, é que eles são os principais, por isso que eu falo. Eles é que os comandantes disso tudo, né, das escolas lá. Eram das escolas que afundaram. O Merkaba foi feito para que as naves não perdessem, para que os seres não perdessem a memória. Então vamos lá ver como é que eu vou. Muito bem. Como eu já disse, a Terra tem uma rede magnética aqui. Nós temos ligação com essa rede. E nós temos o Merkaba. E o Merkaba tem ligação com os nossos chakras. E o nosso Merkaba tem ligação com a nossa mente, com o nosso espírito, etc, etc. E ele está ligado a essa rede. E essa rede da Terra está ligada à galáxia, que é o mesmo Merkaba igual ao nosso. Então, eles fizeram esse Merkaba para que eles não perdessem a memória. Eles que estavam lá, os tripulantes, né, dentro da nave. Por quê? Para manter a ligação. Por quê? Naturalmente que a Terra, quando ela vira, deve acontecer alguma coisa, né, aqui.
que vai afetar os sobreviventes que não são evoluídos, porque o Merkaba... Peraí, só um instante, porque a coisa aí vem, é porque é espírito que está me... Peraí. Por causa do vazio, deixa eu anotar aqui. Vazio, tá. Funcionar, tá? É por isso que eu digo que tem alguém, né? Alguém que me ajuda a explicar as coisas e entender melhor. Ok. Bom, então, como eu estava dizendo, eles fizeram isso tudo, esse Merkaba lá da nave, para que eles não perdessem a memória, para que eles soubessem quem eles são e não perdessem toda a evolução que eles tinham. Então, essas pessoas que sobreviveram, que não entraram na nave, mas sobreviveram, as pessoas, os seres, ele não fala que os seres que sobreviveram, que estavam ali perto das ilhotas, ele fala assim em geral, né? Que eu entendo. Em geral. Então, as pessoas que sobreviveram, elas perderam a memória. Totalmente. Não sabiam mais quem eles eram e que estavam ali no vazio. O que estava fazendo? Porque veio a resposta. Por que eles perderam a memória? Porque o Merkaba deles, quando veio ficar no vazio, o Merkaba parou de funcionar. Ele gira. Ele parou. Veio alguém, algum espírito, ou algum extraterrestre, ou algum espírito veio extraterrestre, porque são engenheiros cósmicos, são extraterrestres. Então, parou porque estava no vazio. Quer dizer, eles... é como se parasse a cabeça, o cérebro, né? Mas continuaram com o corpo físico, tudo. Mas eles perderam totalmente a noção de quem eles eram, o que eles estavam fazendo ali, não sabiam nem mais acender fogo, não sabiam procurar comida, tiveram que reaprender tudo. E aí esses seres que evoluídos tiveram que ensinar. Eles se espalharam por vários continentes. Cada um levou um grupo. Por isso que quando os antropólogos acham coisas tão semelhantes, mas como? Lá na América do Norte, lá na América Central, um negócio quase que igualzinho aqui à América do Sul. Porque eram os mesmos seres que se espalharam. E os marcianos tiveram culpa, né, por causa da catástrofe que eles também fizeram. Culpa ao Merkaba sintético. Ele fala o seguinte, se os evoluídos mestres ascensionados não tivessem feito o Merkaba, eles não teriam sobrevivido e ele diz que a vida aqui na Terra teria terminado. É o que ele fala. Não entra em pormenores. Né? Mas aqui, na época da Atlântida, havia mais dois grupos que mantiveram o Merkaba funcionando. Eram os Nefilins e os Sirianos. Sendo que os Sirianos permaneceram nos salões de Amet. Eu acho que eu já fiz um vídeo falando isso dos salões de Amet. Eu acho que sim. Eu também não guardo tudo que eu faço, né? O salão de Amet está lá na pirâmide, né? Em que fizeram vidas, em que projetaram com a própria mente aquele foco
de luz que tinha vida e que eles iam utilizar isso para fazer vidas, que demorou pra caramba para fazer isso, mas conseguiram. E quem estava aqui dentro eram os sirianos, ficaram aqui dentro. Os nefilins também tiveram participação. Tanto que fala que um é o pai e o outro é a mãe. Que esses dois grupos ainda se encontram no planeta. Veja bem, não estão nesta terceira dimensão. Os nefilins e os sirianos ainda estão, esse grupo, porque tem lá o planeta deles, mas esse grupo que estavam na ocasião ainda estão aqui na Terra, escondidos dentro de alguma dimensão. Qual a dimensão? A dimensão será correspondente a que eles, correspondente à evolução deles. Me parece que é da quinta para cima, deve ser da quinta para cima, tá? Acho eu. Porque a Terra, ela tem dimensões. Eles estão numa das dimensões aqui da Terra, não de outro planeta. Bom, ainda vou ter muito o que falar para vocês, mas aí fica aí. E nós estamos aguardando a próxima virada dos polos, né? As catástrofes também fazem com que aconteça isso, né? A experiência na Atlântida dos marcianos mexeu com as energias da Terra, mexeu com tudo e fez com que isso também acontecesse. O dilúvio foi ocasionado pela mudança dos polos. Não sei se foi nessa mesma época, mas foi por uma mudança dos polos. Talvez os dinossauros, talvez eles tenham acabado, se extinguido devido, quem sabe, também a mudança dos polos antes da Atlântida, claro. Porque esses seres, porque a Terra, se a Terra ou qualquer planeta, ele é feito pelo Criador, né, pelas centelhas e tal, aquela geringonça toda, né? Aí forma um planeta. Só que esse planeta, no início, ele será primitivo mesmo. E se ele não tiver vida, se o planeta não tiver vida, ele não vai ter vida. Se ele não tiver vida, se não tiver outras vidas, ele não vai, ele mesmo, o planeta não vai ter vida, porque a Terra é consciente, é um ser vivo. Então é preciso ter outras vidas na Terra para conservar a vida da Terra. Ou é preciso ter vida num outro planeta primitivo para que conserve aquele planeta ali. Então as primeiras vidas no planeta foram coisas muito primitivas e de uma maneira a aguentar os raios cósmicos que no início tinha, a aguentar talvez o Sol não fosse como esse, talvez tivesse ainda terremotos naquela ocasião, porque aquela parte ígnea do planeta Terra que ainda tem, né, no centro da Terra, fosse mais intensa. Então teria que ter corpos, as vidas teriam que ter corpos fortes. Foram surgindo também vegetação, então uns escolheram comer, já foram feitos para comer vegetação, os outros comiam uns aos outros, como acontece com os animais lá nas florestas, que eu não concordo com isso, mas que é uma maneira de diminuir a população dos animais, para ter um equilíbrio, só que eu sou contra. Se eu fizesse alguma coisa, se eu criasse os animais e as pessoas, então o que eu faria? Eu diria assim, bom, você vai ter filhotes
até uma certa idade, ou até daqui a 5 anos, ou daqui a 5 anos você acabou. Não é barrado, não vai ter mais filhotes. Diminuía a população e ninguém precisava essa violência de um animal comer o outro vivo, etc. É que eu não aceito isso da criação. Não aceito, gente. Não aceito mesmo. Então, eu, por exemplo, se fosse obrigado, porque dizem que os animais, muitos animais estão aqui para alguma função. Não é para a gente comer, é outras funções. Mas, se um animal está ali naquela função, mas não precisa ter aquele monte, né? Então, poderia ser bloqueado. Depois você, como uma mulher também fica, né? A mulher fica na menopausa, não pode mais ter crianças, ela fica até uma certa idade, depois fica barrada, né? E deveria ser assim dos animais também, porque eles sofrem muito. Sofrem muito, eles se machucam, eles são feridos por outros animais, ficam agonizando, às vezes são comidos vivos. Aí eu sinceramente, eu acho que nem deveria existir animais. Mas, enfim, vai ser difícil aceitar essa coisa. Mesmo lá do outro lado, vai ser difícil. Bom, senhores, então, tudo de bom, até o próximo vídeo. E assim vamos conhecendo um pouco do passado da Terra, meio complicadinho. E numa terceira dimensão também sempre haverá violência, seja da própria natureza, seja feita pelo ser humano, seja por alguns animais, pela própria natureza, né, da Terra. Sempre vai haver. Então, senhores, é só por hoje. Tudo de bom e bom estudo. Tchau. Paz e luz.